Hoje eu vou ler Filipenses e depois vou ler Provérbios 29, do 15 em diante. Paulo e Timóteo, servo de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, com os bispos e os diáconos. E a vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Agradeço a meu Deus todas as vezes que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vão completá-la até o dia de Cristo Jesus. É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração, pois, quer nas correntes que me prendem, quer defendendo, quer confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês, com a profunda afeição de Cristo Jesus. Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada dia mais, em conhecimento e em toda a percepção, para o discernimento, o que é melhor, a fim de seres puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, do fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem o contrário servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a todas a guarda do palácio e a todos os demais que estão na prisão, por causa de Cristo. E os irmãos, em suas memórias, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. É verdade que alguns pregam Cristo por inveja, rivalidade, mas outros fazem com boa vontade. Esses os fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles pregam Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso. Mas o que importa? O importante é que, de qualquer forma, sejam por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado, e por isso me alegro. De fato, continuarei a alegrar-me, pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças à oração de vocês e o auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho, e já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com vocês, para o seu progresso e alegria na fé, a fim de que, pela minha presença, outra vez, a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. Não importa o que aconteça, exerça a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo Jesus, para que assim que eu vá e os vejam, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem contra vocês. Para eles, isso é sinal de destruição, mas para vocês, salvação, e isso da parte de Deus. Pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele, já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar e agora houve que ainda enfrento. O 2.
Se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Nada faça por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere-se os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também do interesse dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus. Era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornou-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todos os joelhos, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas à minha presença, mas também muito agora na minha ausência. Ponha em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus em que efetua em vocês tanto o querer, tanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Faça tudo sem queixa, sem discussões, para que venha tornar-se puro e irrepreensível, filho de Deus inculpável no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como a estrela do universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido e nem de ter me esforçado inutilmente. Contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus. Estou alegre e me regozijo com todos vocês. Estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo. Espero no Senhor Jesus enviar-lhe Timóteo brevemente, para que eu também me sinta animado quando receber a notícia de vocês. Não tenho ninguém que, como ele, tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês, pois todos buscam seus próprios interesses e não de Jesus Cristo. Mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado porque serviu comigo no trabalho do Evangelho como um filho ao lado do seu pai. Portanto, é ele que espero enviar. Então, logo, me certifique da minha situação, confiando no Senhor, que em breve também poderei ir. Contudo, penso que será necessário enviar-lhe de volta Epafrodito, meu irmão cooperador e companheiro de luta, mensageiro que vocês enviaram para atender às minhas necessidades, pois eles têm saudade de todos vocês e está angustiado porque ficaram sabendo que ele esteve doente. De fato, ficou doente e quase morreu, mas Deus teve misericórdia dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, logo enviarei para que, quando vierem novamente, fiquem alegres e eu tenho menos tristeza. Peço que vocês o recebam no Senhor com grande alegria e honre homens como este, porque eles quase morreu por amor à causa de Cristo, arriscando a vida para suprir a ajuda que vocês não podiam me dar. O 3. Finalmente, meus irmãos, alegre-se no Senhor. Escrevo-lhes de novo as mesmas coisas. Não é cansativo para mim, é uma segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal. Cuidado com a falsa circuncisão. Pois nós que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, pelo que gloriamos em Cristo Jesus. E não temos confiança alguma na carne, embora eu mesmo tivesse razão para ter tal confiança. Se alguém pensa em ter razão para confiar na carne,
Eu ainda mais, circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo perda, comparando com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Salvador, por quem perdi todas as coisas e as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, e a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seu sofrimento, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois, para isso, também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo das coisas que ficaram para trás e avançando para o que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhe esclarecerá. Então, somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observe os que vivem de acordo com os padrões que lhe apresentamos. Pois, como já lhe disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem com o inimigo da cruz de Cristo. O destino dele é a perdição e o seu Deus é o estômago. E eles têm orgulho do que é vergonhoso, só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está no céu, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará o nosso corpo humano, humilhados, tornando-se semelhante ao corpo glorioso. Portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, que vocês são a minha alegria e a minha coroa. Permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. O que eu rogo a Evódia e também a de quem é que vivam em harmonia no Senhor. Sim, e peço a vocês, leal companheiro de jugo, que a ajudem, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho, como Clemente, os meus demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. Alegre-se sempre no Senhor. Novamente direi: alegre-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não ande ansioso por coisa alguma, nem em tudo, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ação de graça, apresentem os seus pedidos a Deus. E a paz que excede todo entendimento guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Põe em prática tudo o que vocês aprenderam e receberam, ouviram e viram em mim. E o Deus de paz estará com vocês. Alegremos grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, porque aprendi a adaptar-me a toda e a qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fatura,
Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Apesar disso, vocês fizeram bem em participar da minha tribulação. Como vocês sabem, Filipenses, nos seus primeiros dias do Evangelho, quando partiu da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Pois estando em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas duas, quando tive necessidade. Não que eu esteja procurando oferta, mas o que pode ser creditado na conta de vocês. Recebi tudo o que tenho, e mais que o suficiente. Estou amplamente suprido, e agora que recebi o Epafrodito, os donativos que vocês enviaram são uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. O meu Deus suprirá a necessidade de vocês de acordo com a sua gloriosa riqueza em Cristo Jesus. Ao nosso Deus Pai seja glória para todos sempre. Amém. Saudem a todos os santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo enviam saudações. Todos os santos lhe enviaram saudações, especialmente os que estão no palácio de César. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. Amém. Agora eu vou ler Provérbios 29, 15 em diante. A vara da correção dá sabedoria, mas a criança entregue a si mesmo envergonha sua mãe. Quando os ímpios prosperam, prospera o pecado, mas os justos verão a queda deles. Discipline seu filho, e esse lhe dará paz. Traga grandes prazer à sua alma. Onde não há revelação divina, o povo se desvia. Mas como é feliz quem obedece à lei. Meras palavras não bastam para corrigir o escravo, mesmo que entenda, não regirá o bem. Você já viu alguém que se precipita no falar? Há mais esperança para o insensato do que para ele. Se alguém mima seu escravo desde jovem, no fim terá tristeza. O homem irado provoca briga, e o gênio violento comete muitos pecados. O orgulho do homem o humilha, mas o de espírito humilde obtém honra. O cúmplice do ladrão odeia a si mesmo, posto sob juramento, não ousa testemunhar. Quem teme o homem cai em armadilha, mas quem confia no Senhor está seguro. Muitos desejam favores do governante, mas é do Senhor que procede a justiça. O justo detesta os desonestos, já os ímpios detesta os íntegros. Amém. Glória a Deus. Tremenda carta de Paulo aos Filipenses, muito rico, Provérbios também de hoje, né? Extraordinário. Queridos, a gente está num contexto aqui muito interessante quando Paulo escreveu essa carta. Ele estava preso. Paulo, quando ele escreve essa carta, ele estava preso, provavelmente em Roma. E é interessante que mesmo em cativeiro, Paulo, ele escreve uma carta que transborda de alegria, de esperança. Essa comunidade de Filipo era especial para Saulo, né? Porque era a primeira congregação que ele estabeleceu na Europa. E eles mantinham ali uma relação de muito apoio mútuo, né? E a gente vê aqui nessa carta alguns aspectos interessantes. A palavra alegria, ela vai se encontrar na carta 16 vezes. Então, Paulo, ele ensina que a alegria não depende das circunstâncias, mas da nossa relação com o Senhor. Pega essa chave nessa manhã.
A alegria, ela não depende das circunstâncias, mas da relação que você tem com Deus, que você tem com Yeshua. Ele vai falar muito sobre humildade, e ele traz o exemplo de Yeshua, né? Quando se humilhou e tomou sua forma humana. Ele vai falar nessa carta sobre a importância da unidade entre os crentes. Como é importante a unidade da comunidade. É extremamente importante. É um princípio do reino. E muitas vezes, queridos, para a gente manter essa unidade, a gente precisa se esvaziar de nós mesmos. Muitas vezes, para manter a unidade, a gente precisa ultrapassar a nossa razão, o nosso ego, os nossos sentimentos, às vezes mais ocultos, mais escondidos, que muitas vezes são facilmente manipulados, né, por emoções feridas, doentes. E ali no interior inicia toda aquela contenda, toda a divisão. Então a gente precisa romper nisso. Paulo vai falar muito sobre a importância da unidade. Precisa haver uma unidade verdadeira, real, sincera, sabe? Entre os crentes. Precisa. Ele vai falar aqui muito sobre fé também, né? E há um versículo aqui, dois, que eu vou estar destacando nessa manhã brevemente, que a carta dele é toda muito bem explicada, muito bem clara, assim, né? Ele traz de uma maneira claríssima. Mas aqui, no capítulo 2, versículos 5 a 8, ele vai dizer assim, ó, seja a atitude de vocês a mesma de Yeshua, o Messias. Embora sendo Deus em sua natureza, não considerou ser igual a Deus. Pelo contrário, esvaziou-se de si mesmo e assumiu a condição de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Então aqui ele traz aqui, né? Esse é o exemplo supremo que a gente deve imitar, que a gente deve seguir. E há um, um entendimento, quando a gente entende o quanto Yeshua se esvaziou, o quanto ele se entregou. E Paulo nos fala e nos chama a imitar Yeshua como nosso mestre, né? E aí quando a gente vai observar isso, de se esvaziar de nós mesmos, queridos, isso quebra todas as nossas estruturas que nos mantêm limitados. E quando a gente começa a olhar para Yeshua e começa a entender o que é se esvaziar de si mesmo, e estar em obediência a Deus, a gente entende que quão poderoso e extraordinário Deus quer expandir a nossa mente e potencializar o nosso propósito. Porque tudo aquilo que te limita e te mantém numa estrutura limitante te impede de você fluir em coisas maiores em Deus. Isso vai te pegar nas pequenas coisas, vai te pegar em emoções ali que te paralisam, vai te pegar em atitudes em que você se torna desobediente, porque tem coisas que você não quer deixar, né? Você não quer entregar para Deus, você não quer mudar. Então há muitas limitações, estruturas que elas precisam ser rompidas. É a gente se esvaziar de nós mesmos e a gente entrar num nível mais profundo de entrega e obediência a Deus. Isso potencializa o teu destino profético de uma maneira extraordinária, de uma maneira que você não pode imaginar, que não subiu à sua mente, ao seu coração. O quão tremendo e poderoso é esse impacto na vida daquele que se esvazia de si mesmo. E tem, por exemplo, Yeshua, numa obediência e numa entrega tão profunda como ele teve. Outro versículo que eu queria destacar aqui, que é muito poderoso. Aleluia.
Esse versículo que está no capítulo 3, ele vai dizer assim: irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas desta forma. E se em algum aspecto vocês pensam diferente, isso também Deus lhe esclarecerá. Tão somente vivemos de acordo com o que já alcançamos. Então, Paulo, aqui, ele vai, um pouco antes dele falar essas palavras, ele descreve, né, como ele abandonou todos os privilégios que ele tinha, realizações que ele tinha anterior. Ele vai falar da linhagem dele, que ele é da tribo de Benjamim, circuncidado, que ele era fariseu, né? Ele vai falar que o fariseu tem aquele zelo pela Torá, né? E ele considera tudo isso como lixo, em comparação ao valor, ao supremo valor de conhecer Yeshua. Então, ele vai usar essa metáfora aqui de um atleta para descrever essa contínua busca, né? Então, é muito interessante nesse sentido aqui, Paulo, quando ele fala aqui, né, ele fala, ó, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Aqui tem dois aspectos. É você abandonar o orgulho do passado, né? Paulo, ele não se apoiava mais nas realizações que ele tinha anteriormente, nas realizações religiosas. Paulo tinha um status, né? Ele tinha um status por toda a trajetória dele, e ele abandona esse orgulho do passado. E o outro aspecto aqui é não se prender aos fracassos. Paulo também não permite que os erros do passado paralisem ele. Entende? Então, esse ponto aqui de se esquecer das coisas que ficaram para trás é extremamente libertador, queridos. É extremamente libertador. Então, o conceito de techuvá, quando a gente fala sobre techuvá, que é arrependimento, não significa apenas você abandonar o pecado, né? Mas você se reorientar completamente em Deus. Aqui, Paulo, ele mostra essa reorientação radical que ele teve no Senhor. E aí ele vai dizer assim, ó, e prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Essa linguagem que Paulo usa aqui é uma linguagem atlética, né? Que transmite aqui a ideia de perseguir com intensidade. Sabe, um atleta de alta performance? É isso aqui que ele está querendo dizer. De você perseguir com alta intensidade, como aquele corredor que se esforça ao máximo. Paulo, ele vai usar frequentemente essas metáforas atléticas, né? Que trazia um entendimento tanto para os judeus, que tinham seus jogos também, quanto para os gentios, né, que eram familiarizados ali com os jogos gregos, as Olimpíadas, né, que já existia. Então ele traz isso aqui de uma forma bem clara, e ele vai dizer assim, ó, o prêmio do chamado celestial. Ele, né, naquela época tinha aquela coroa de louros, né, coroa de louros que era dada aos vencedores, que os gregos usavam ali. Então ele vai trazer aqui que a nossa vitória, a nossa coroa está em alcançar, né? Literalmente está totalmente intrínseca, está ligada à nossa união com Yeshua. É nele que nós alcançamos a nossa vitória, a nossa plena, completa vitória. E ele vai dizer assim, ó, todos nós que alcançamos a maturidade, devemos ver as coisas dessa forma.
E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Então ele traz aqui a palavra maturidade, né, que é muito significativa. É quando um discípulo aqui, ele é completo, ele se torna íntegro. Então, Paulo, ele tá trazendo que a verdadeira maturidade espiritual reconhece um crescimento contínuo. Esse é o ponto. Aquele que amadureceu, ele reconhece de forma verdadeira, né? Não de uma forma, eu sou pecador mesmo, eu sou errado mesmo, eu que não sei, sabe aquela coisa assim, que a pessoa vitimista, né? Ela reconhece, mas ela reconhece de um modo lambendo as suas feridas. Gente, isso é a pior coisa que tem, porque a pessoa ela não consegue evoluir, ela não consegue crescer, ela não consegue sair do lugar. Mas aquele que é maduro, ele entende que é uma necessidade. Ele tem essa necessidade de um crescimento contínuo, de estar avançando para esse alvo, de ter essa performance como um atleta, que vai atrás, que busca, que está ali no caminho, que está ali crescendo continuamente. E a segunda parte aqui desse versículo vai mostrar a humildade e a confiança na orientação de Deus, né? Paulo aqui, ele não vai impor de forma autoritária a sua visão, mas ele confia que Deus vai guiar aqueles que pensam de forma diferente. Aleluia. Olha que tremendo. Então, isso reflete, né, o conceito aqui que o Espírito de Deus, o Ruach HaKodesh, ele guia os seus fiéis à verdade. Ele mesmo esclarece, ele mesmo alinha o entendimento. Você não precisa forçar, você não precisa obrigar, não é por força e violência, mas é pelo Espírito de Deus que vai trazendo essa clareza, que vai abrindo os olhos, que vai alinhando. E por fim ele vai dizer assim, ó, tão somente vivemos de acordo com o que já alcançamos. Então, esse aqui é um chamado para integridade. É caminhar de acordo com aquilo que você já recebeu. É caminhar de acordo com a luz que já está sobre a sua vida. É você caminhar de acordo com aquilo que você está ouvindo, as chaves que você está recebendo. Independente do nível de compreensão espiritual que você tem hoje, você deve viver de forma consistente com aquilo que você já conhece. Você deve viver de acordo com aquilo que você já recebeu. Porque não, de nada adianta você ter o conhecimento e você não aplicar. Então, independente do nível espiritual que você está hoje, aquilo que você já recebeu é você viver de acordo com isso, né? Então, é realmente poderoso as palavras aqui de Paulo, essa chave que vem sobre nós nesta manhã. É algo poderoso, poderoso demais, queridos, chaves que realmente impactam a nossa vida de uma forma gloriosa. Então, para a gente finalizar, adotar uma mentalidade de crescimento espiritual. A gente nunca, 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 nunca devemos nos considerar formados espiritualmente. Hipótese nenhuma, mas sempre aprendizes, independente do seu nível espiritual. Sempre aprendizes, né? A gente praticar aqui, ó, o esquecimento santo, certo? Não permitir que os fracassos do passado ou os sucessos que te definiram venham te distrair, venham te atrapalhar, sabe? Venham te definir de alguma forma. Não é os seus fracassos que te definem. Não é as coisas que você alcançou, que você fez, que você tinha, o status. Não é isso que te define. O que te define é a tua identidade nele. O que te define é a tua essência que ele colocou em ti, que Deus Todo-Poderoso, o teu Criador, o teu Pai, aquele que ama a tua vida profundamente, é isso que te define, a tua identidade nele.
Manter o foco no alvo. Nós estamos num mundo cheio de distrações. E nós precisamos manter os nossos olhos fixos em Yeshua e no nosso chamado. Precisamos também, queridos, ter aqui, ó, uma humildade, uma unidade, buscar a unidade. E a gente está sempre disposto a reconhecer que a nossa compreensão das coisas, ela é parcial. Então a gente precisa estar aberto à orientação contínua do Espírito Santo de Deus. Ele está sempre pronto e ele está sempre falando conosco. Mas para que você entenda, você precisa estar aberto. Você precisa ter essa humildade, né? Estar aberto para aquilo que ele quer falar. E, para fechar, reviver aquilo que nós estamos recebendo. Viver aquilo que você está, né, a cada dia recebendo do Senhor, o conhecimento que você está recebendo. Aplicar de forma fiel as verdades que você já compreendeu. Aplicar as verdades que você já alcançou, que você já, né, já recebeu no seu entendimento acerca do reino de Deus. Mesmo enquanto você está crescendo em outras áreas. Aplique aquilo que você já recebeu. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém, queridos?